Meu irmão, minha irmã, vimos aqui nessa narração da paixão toda uma estratégia para acusar o Senhor, a oposição do mundo. Nós sabemos, claro, os nossos pecados, nós crucificamos Jesus Cristo. Ali não são só os judeus, os fariseus, todos nós. Mas eu digo assim, a oposição do mundo à verdade. Precisamos estar conscientes desse combate espiritual. Primeiro, então, essa traição, a corrupção, onde Judas se vende para entregar o mestre. Depois, uma falsa acusação. Procuravam, diz aí, um falso testemunho, porque não tinham do que acusar. Porque Cristo é a verdade. Depois, então, eles tentam convencer, quando Cristo ressuscita, pagam os soldados para que não digam essa verdade, mas que propaguem a mentira de que o corpo foi roubado. Então, o mundo precisa dos seus estratagemas para esconder a verdade. E a verdade traz a libertação. Nós, como discípulos de Cristo, devemos estar conscientes de que o mundo usa desses subterfúgios, tanto em relação à fé, como em relação à moral. Falamos aqui na semana retrasada, tudo aquilo que diz respeito ao evangelho da vida, então a cultura da morte, a oposição a Cristo, para esconder a verdade, para camuflar, para maquiar a verdade, em tudo aquilo que é canal de graça e salvação para o homem. Então há o inimigo do bem, o inimigo da humanidade, que vem por trás para levar à morte, à destruição, à perda. Eu e você vamos nos armar com o quê? Com a cruz de Cristo. Nós íamos em procissão com a cruz. A cruz do Senhor revela a fraude do mundo. A cruz do Senhor é a nossa vitória. Nós pregamos o Cristo crucificado. A cruz do Senhor faz com que todo homem, toda mulher se dobre. Diz São Paulo na carta aos Filipenses, porque é o nome do Senhor, e Ele é o Senhor, porque se encarnou, viveu entre nós, doou a vida, se comportou como servo, se entregou em morte de cruz, ressuscitou e possui toda a autoridade. Todo joelho se dobra no céu, na terra e nos abismos. Diante da cruz, o mal oculto tem que se revelar. Por isso que nós devemos imperar a cruz de Cristo no mundo. Os estratagemas de falsidade, de mentira, de meias verdades, alguns momentos são evidentes, em outros momentos são muito sutis. E temos que então rezar no poder da Santa Cruz para cair as estruturas, as falácias, os sofismas, da qual hoje a sociedade está cheia. Falamos aqui no começo da Quaresma, chamando o mal de bem, o bem de mal, o doce de amargo, amargo de doce, luz de trevas, trevas de luz. É no poder da Santa Cruz que nós vamos manifestar a força do Cristo e derrubar as estruturas fraudulentas que o inimigo coloca na sociedade para enganar os filhos de Deus. É na força do crucificado, na força do crucificado, pelo poder da Santa Cruz. Eu e você devemos estar munidos com essa arma, porque a confusão mental, ela é grande e vai aumentar. A confusão de doutrina, São Paulo já falava isso a Timóteo, as fábulas, coisas que podem estar até um do lado do outro, mas que são bem diferentes. Até mesmo vai acontecer nas famílias. O Senhor disse, um vai ser levado,
outro vai ser deixado. Estarão 2 na cama, 2 no leito, 2 no trabalho, um será levado, outro será deixado. Eu e você devemos ser verdadeiramente discípulos da cruz, porque nós estamos num tempo de muita confusão, erros sutis, enganos. As pessoas procuram uma salvação onde não existe, pregam outros salvadores que também não existem. Mas, de fato, o nosso Salvador está crucificado e ressuscitado. É o Cordeiro imolado que traz as marcas da paixão, mas também glorioso. Diante desse mundo confuso, onde cresce o paganismo, onde crescem as leis nefastas do paganismo, nós temos que imperar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o divisor de águas, é o poder da Santa Cruz. Aqueles sinalados com a cruz serão preservados, viu João no Apocalipse e também o profeta Ezequiel. Nós temos que rezar no poder da Santa Cruz, clamando o sangue redentor de Cristo, que revela toda fraude, que afasta toda corrupção. Como esse tempo que nós estamos vivendo, de apostasia e de entorpecimento das mentes. Muitas pessoas já estão achando que de fato o erro é o certo. Até mesmo dentro da igreja, Nossa Senhora disse na mensagem em Akita, no Japão, haverá divisões. É preciso então clamar o sangue de Cristo, o sangue que adoramos, a força do Calvário, a força da Santa Cruz, a força do sacrifício. Diante desse sacrifício, nos lembrava o cardeal Fulton Sheen, que o inimigo pode até se passar por aquele que oferece, pode até se passar pelo sacerdote, mas ele nunca se oferece, nunca se passará por vítima. Nunca se entregará ao sacrifício. Então, é preciso entender que o cristão está disposto não só a pregar a cruz, mas também ir até a cruz. No mundo haverá oposição a Cristo, mas o cristão precisa ir até a cruz, dar a vida por Cristo. Quando nossa oração, no fervor dessa Semana Santa, clamando o sangue de Jesus, clamando os méritos da paixão, para romper a anestesia das mentes. E eu e você não podemos ficar enganados. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Eu falava aqui essa semana, como até mesmo tivemos aí um mutirão de confissões, graças a Deus, bastante gente. Mas quantas pessoas até com boa vontade, mas sabe que também a boa vontade não salva, né? Mas as pessoas que falam assim: padre, eu estou com dificuldade de achar pecados, os meus pecados. E a pessoa sem confessar há anos. O que é isso? Uma doença espiritual. É uma doença espiritual. A pessoa que não consegue achar os pecados dela é doente. Eu não estou falando aqui do escrupuloso. Está anos sem confessar e ainda tem dificuldade de achar o pecado. É uma pessoa que não está sabendo fazer o exame de consciência. E isso é um mal desse tempo, a anestesia da mente, é o torpor mental, é essa embriaguez do mundo, onde o homem é colocado no centro e Deus é colocado de lado. Então ficamos na contemplação de nós mesmos. São Paulo vai dizer: minha consciência não me acusa, nem por isso eu sou justificado. Olha, estamos falando de São Paulo. Minha consciência não me acusa, mas nem por isso eu sou justificado. Então isso é um reflexo do tempo, uma doença espiritual, onde Deus vai se tornando acessório, ou então Deus só para bênção, e não o Senhor. Pregar a cruz de Cristo, ao senhorio de Jesus, discípulo do crucificado,
Então nós temos que clamar a força dessa Santa Cruz para libertar as estruturas do mundo, para libertar as mentes. Quantas já temos aí, 1, 2 gerações doutrinadas no erro, no engano, até mesmo em relação à lei natural, até mesmo em relação à moral, e muito mais ainda em relação à fé. Nós temos então que clamar o sangue de Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, para romper a surdez, para romper a cegueira. Esse capuz que o mundo vai colocando em nós, o sangue de Cristo nos libertar, é obrigação nossa. O mundo geme e sofre dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É preciso que haja, veja, a oração fervorosa de Santa Mônica, libertou Agostinho da cegueira. Nós temos que também, com essa oração fervorosa da Semana Santa, clamando o sangue de Jesus na procissão, na adoração, para que o Senhor rompa a surdez. Vamos até ter uma oração aí dos fiéis, onde fala daqueles que não são batizados e daqueles batizados que se afastaram, para que haja de fato uma libertação, para despertar do sono da morte. Veja o que fizeram com Cristo. O mundo fez isso com Cristo. Ele se entrega livremente. Com os discípulos de Cristo não será diferente. Por isso que nós temos que nos munir da arma da cruz. Discípulos do crucificado. E devemos trazer em nós as marcas da paixão. Da paixão. O cristão é um outro Cristo, crucificado com Ele. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. É claro que hoje temos muitas as solicitações da vida moderna, mas eu e você temos que viver bem a Semana Santa. Viver bem a Semana Santa. E a Semana Santa, como eu falava ontem à noite, esse tempo que nós estamos vivendo, onde querem fazer desaparecer os sinais, os sinais. Veja, não pensa que o mundo ele é dócil ao cristianismo. Não, não é. Onde os cristãos ainda são maioria, há aquela tolerância porque não tem outro jeito. Onde se tornam minoria, então já passam a ser perseguidos. Partilhava com a pessoa que me falava essa semana, lá no ambiente de trabalho dela, alguém que assumiu o primeiro posto, aí pediu para que se tirasse o crucifixo. Aí falou assim: pode tirar isso daqui, é um novo tempo, não precisamos mais disso, isso não tem lugar aqui mais. São essas pessoas enganadas pelo diabo, servos da fera, filhos de Satanás, que estão aí em muitos lugares chaves. Então o seu testemunho de cristão não vai ser só aqui na procissão, porque aqui é fácil. Vai precisar ser lá, na faculdade, no ambiente de trabalho. E vai padecer também por Cristo, diante dessa hostilidade do mundo. E vai precisar afirmar, e vai ter que rezar. Sim, rezar pela santificação dos ambientes, pela conversão dos corações. Não dá para ficar de braço cruzado, porque onde o bem não progride, o mal avança. E talvez não os mais idosos, mas essa geração mais nova ficará encurralada. Sim, vai ficar encurralada. Vai perder trabalho, como na igreja primitiva. Vai ser deixado de lado. Vai ser então removido, retirado de algum direito que possui. Por conta de quê? De Cristo.
Bem-aventurados sois, se fordes perseguidos por minha causa. Isso é uma bem-aventurança. Mas, para ver isso como uma bem-aventurança, tem que ter uma fé muito firme. Uma fé mais ou menos, é muito mais fácil que a pessoa desanime, desespere. É preciso estar bem firme. Para que quando falar assim, Cristo sai, então eu saio com Ele. E não é todos que podem dizer isso ainda. Por isso que é preciso renovar a fé. Por isso que é preciso sim rezar pelas estruturas. Porque se o mal avança, os cristãos ficarão acuados. Por isso que uma procissão é importante, toda manifestação pública da fé é importante, a oração é importante, viver bem a Semana Santa, onde o mundo quer tornar cada vez mais pagã a nossa rotina, mas eu e você temos que ir no poder da Santa Cruz, na simplicidade, sem escândalos, sem exageros, mas com firmeza da nossa fé, porque a lâmpada não pode ficar escondida. Sim, nós somos discípulos do Cristo crucificado, e não devemos ter vergonha, muito pelo contrário. O mundo não tem nenhuma proposta, O mundo não tem nenhuma proposta, como falamos aqui semana passada. Não tem nada a oferecer. Alguém que diz isso, totalmente ignorante de tudo, que não pode nem se salvar e não dar nada, que diz aqui, se não cabe o Cristo, o que vai colocar no lugar? É muito importante. Quando alguém disser para você, aqui não cabe Cristo, faça essa pergunta. Tá bom, se tirarmos Cristo, o que você propõe para o lugar? Pergunte isso para a pessoa e vê o que ela vai responder. E vê se ela vai conseguir justificar alguma coisa. Tá, se tiramos o Cristo, o que você vai colocar? Apresente algo. Não tem. Veja, eles deram as 30 moedas para Judas, porque Judas confiou nos homens, certo? E o que disseram depois para Judas quando ele se arrependeu? Eles podiam trazer de volta? Olha só, guarda bem essa frase, porque é o que o mundo vai falar. Judas chegou ali, jogou a moeda no templo e falou: pequei entregando à morte um homem inocente. Então, o que eles falaram para ele? O que temos nós com isso? O problema é teu. É isso que o mundo fala. Você vende sua alma para o diabo e o diabo depois vai falar: o problema é seu, você se vendeu. Não vai ter amparo nenhum. Então o mundo que se opõe a Cristo e quer tirar o Cristo, não tem nada para oferecer. E temos as contradições. Vamos legalizar as drogas, vamos legalizar isso. Maravilha. Aí depois que a pessoa está na lama, na sarjeta, drogado, quem vai cuidar? A igreja. As casas de recuperação da igreja. O mundo oferece o veneno, ofereceu os meus, depois, o que temos nós com isso? O problema é seu. Fala para as crianças: não, você pode fazer aqui a cirurgia assim, a operação assim, o tratamento hormonal assim. Depois vem o desespero, o arrependimento, a tendência de suicídio. Não? O problema é isso que o mundo vai dizer. O problema é seu. O que nós temos com isso? O mundo não tem o que oferecer, não tem salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Por isso que a nossa Semana Santa, mesmo como pecadores, mas invocando aquele que é santo, nós temos que incluir o mundo inteiro. A Semana Santa dos cristãos, como já tenho falado esses dias, é uma fonte de graça para o mundo inteiro, para que muitos retornem, para que muitos despertem do sono da morte,
e porque Cristo crucificado deve ser a fonte da nossa oração. Lá onde você se encontra, clame a vitória da cruz. Reze com fervor. Faça na oração, não na briga com pessoas, isso não. Na oração, faça oposição ao mal. Faça oposição ao mal. Na sua oração, para que de fato reine a cruz de Cristo. Para que haja aí uma abertura das mentes, dos corações, a verdade. Tem muitas pessoas que estão enganadas em falsas doutrinas, em meias verdades, em ideologias, verdadeiras loucuras, que só conduz ao próprio homem. Quantas pessoas seguindo modas, manias, onde o homem está no centro, até mesmo coisas inovadoras, que passam aí como um curso, né, que coloca o homem onde exalta a própria pessoa. São doutrinas sutis que estão seduzindo os filhos de Deus. Não, nós somos discípulos do crucificado. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vamos agora ficar em pé e rezar.